Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Estamos de volta novamente, aqui diretamente do FOMP, do Fórum de Monitoramento Participativo Interconselho de Juventude Viva, diretamente do Israel Pinheiro. E hoje vamos estar conversando um pouco sobre o Estatuto da Juventude. Só lembrando um pouco, o Estatuto da Juventude ele entrou em vigor no dia 2 de fevereiro. Ele é uma ação amplamente discutida com a sociedade civil e tem 11 pontos que tratam diretamente da questão da juventude no país. Nosso diálogo de hoje vai ser com a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, com o nosso companheiro do Pará, Gleidson Pantoja, coordenador do Fórum Nacional de Juventude Negra, e com o Danilo Moraes, conselheiro do... E com o Danilo Moraes, conselheiro do Conjuve e membro da Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEI. Vamos lá, pode começar. Nosso debate de hoje, ele vai tratar um pouco da garantia dos direitos da juventude e a primeira questão, secretária, que eu vou estar trazendo para a senhora é que como é que a gente... Essa grande vitória que a juventude brasileira tem, como é que nós podemos considerar, quais são os avanços concretos que a gente encontra nesse estatuto? Bom, você pode me chamar de você. O Estatuto, ele é muito comemorado porque ele fez parte, acho que é importante, antes de destacar os avanços que ele representa, ele fez parte de um processo de mobilização da juventude em torno de colocar o tema juventude em evidência para a sociedade brasileira, para os governos, transformando em leis, efetivamente, que consigam pautar o tema de juventude com a política de Estado. Então, o Estatuto ele faz parte de um esforço que a gente chama de marcos legais da juventude, que junto com a criação da Secretaria, que foi por lei, do Projovem, do Conselho, vem a definir melhor quais são os direitos desses jovens, na perspectiva de reafirmar os jovens como sujeito de direitos. Nós combatemos durante muitos anos no Brasil, e acho que ainda precisamos continuar combatendo, uma visão de jovens somente como uma fase de transição entre ser criança e ser adulto. A juventude viveu durante muitos anos, do ponto de vista das políticas públicas, um limbo, ou seja, não tinha um direcionamento de políticas de promoção da inclusão, da emancipação, porque o Estado não entendia esse segmento como sujeito efetivamente de direitos. Então, reafirmar o papel e o lugar estratégico desses jovens para o desenvolvimento e como sujeitos foi uma das tarefas fundamentais, e para isso a mobilização pela aprovação da PEC da Juventude em 2010, que já foi assegurado, a criação do Estatuto, a partir do Estatuto agora a criação do sistema, para além da institucionalização da política com a Secretaria, o Conselho e inicialmente com o Projovem, foi fundamental para ancorar um pouco melhor esse entendimento que os jovens são direitos. Então o Estatuto define que direitos são esses, São 11 direitos, vários deles já previstos na Constituição. Então muita gente pergunta, mas por que o Estatuto é importante? Já tem a Constituição que define o direito à educação, que já define o direito ao emprego, porque o Estatuto assegura esses direitos com a perspectiva juvenil, com o reconhecimento da diversidade juvenil, e remete ao Estado a necessidade de se organizar melhor para traduzir esses direitos em mais e melhores políticas, em mais e melhores ações. Ou seja, ele cria uma condição tanto da sociedade reivindicar e disputar a construção dessas políticas, quanto remete ao Estado a necessidade de se organizar a partir do Sistema Nacional de Juventude, de uma ampliação da responsabilidade entre Estados, municípios e governo federal pela execução dessas políticas, reafirma o papel dos jovens no processo de desenvolvimento, e joga luz sobre como que essas políticas precisam ser traduzidas, e aí abre a brecha para a construção do próprio Plano Nacional de Juventude, que é mais um dos passos desse marco legal, para que a gente consiga garantir esse reconhecimento da política de juventude como uma política de Estado, para além da transitoriedade dos governos e da sensibilidade dos nossos governantes com o tema. Então ela garante essa perspectiva, e é por isso que o Estatuto da Juventude é tão comemorado, fez parte de um esforço grande da sociedade, do governo, do parlamento, e ele abre um conjunto de brechas, agora são um conjunto de desafios para traduzir esse estatuto e transformá-lo numa pauta concreta, num instrumento concreto que permita a gente avançar ainda mais no escopo das políticas de juventude no país. Ontem, através do participatório da juventude, nós debatemos segurança pública.
E aí fica para o Gleidson e para o Danilo a questão. Como vocês acham que o Estatuto da Juventude, através do que a secretária trouxe, dialoga com a questão da juventude negra, dialoga com a questão da garantia dos direitos da juventude a partir da segurança? Ok, vai. Então, primeiro dizer que é uma satisfação poder ter esse espaço, poder falar enquanto um jovem negro, né? E, assim, em relação ao Estatuto propriamente dito, nós da Juventude Negra, eu acredito como quase todos os jovens do país, tem uma avaliação de que né, os jovens que participaram, pelo menos, da construção desse processo, tem uma avaliação de que é, sim, um passo muito positivo em relação à questão da institucionalização das políticas públicas de juventude no país, é um marco na história da juventude, né? E é um marco que responde a uma demanda de décadas, eu acredito que de séculos, pode até se dizer. Então, por isso, ele é um marco de regulamentação do que já se esperava, de demandas que já se reivindicavam há muito tempo, né? Em relação à juventude negra propriamente dita, como o Estatuto ele não tem tarefa, melhor, não traz uma especificidade em relação à juventude negra ou a outras juventudes organizadas no Brasil, mas ele acaba abrangendo determinados pontos relacionados a essas juventudes, como também a questão da juventude LGBT, da juventude com deficiência. Nós acreditamos que, por esse motivo, ele, de certa forma, reflete uma dificuldade que se teve em se ampliar esse debate, que nós esperamos que isso acabe aparecendo, acabe se tornando substancialmente real agora na construção do Plano Nacional de Juventude, né, e do próprio sistema. Porque a gente pensa também que, muito embora se tenha a necessidade de abarcar várias necessidades da juventude no Brasil, existe crucialmente uma necessidade em relação à juventude negra, que é a necessidade de vida hoje. Nós hoje lutamos para viver. Nós precisamos hoje lutar não para ter vida com qualidade, ou melhor, qualidade de vida ou vida com qualidade, mas para ter vida antes de tudo, né? Porque, para além desse debate da estruturação das políticas públicas no Brasil, nós hoje sofremos radicalmente, né, com o genocídio da juventude negra, com a violência que cada dia se agrava, e não desconsiderando as ações do Estado. O FONP é uma dessas ações que o Estado vem buscando para rebater, para diminuir o índice de violência e de morte da juventude brasileira, da juventude negra. Mas é fundamental se pontuar que tanto o Estatuto da Juventude como as outras ações, elas acabam sendo abrangentes de um ponto de vista da juventude e não respondem crucialmente a essa questão mais emergente, que é em relação à mortalidade, ao genocídio, ao extermínio da juventude negra brasileira. Então, a nossa avaliação é muito positiva, mas nós esperamos, sim, que o governo nos chame mais, nos ouça mais, né, que a gente possa, de alguma forma, fazer com que isso se materialize, com que esse marco, que é um marco legal, e é um marco legal por conta da institucionalização do que sejam as políticas públicas de juventude no Brasil, mas para que esse marco legal se torne realidade na vida de todos os jovens brasileiros, primordialmente, no nosso caso, em relação ao jovem negro que está na periferia morrendo, que está nos próprios centros urbanos morrendo, porque o que nos mata hoje é o racismo, né? O que nos mata é a violência e a violência racista. Então, a avaliação é positiva, novamente dizendo, mas nós queremos mais, nós precisamos de mais, e eu acredito que é possível ter mais. Qual é o impacto que você acha que o Estatuto tem a médio e a longo prazo para essa juventude, e como a gente pode capitalizar e fazer com que mais jovens estejam presentes, acompanhem e conheçam esse importante documento? Bom, primeiro agradecer, né, a possibilidade de falar com vocês um pouco sobre o Estatuto, enquanto representante da Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM. O Estatuto da Juventude, meu ponto de vista, compartilhando da perspectiva que o Gleidson aqui apresentou, quer dizer, é um ponto de apoio, né? É um ponto de apoio para que um conjunto de direitos e oportunidades que não alcançavam, na verdade, um conjunto
bastante expressivo da juventude brasileira, que na verdade, como a gente sempre tem reprisado, né, principalmente nós da juventude negra, mas outros setores da juventude, são um conjunto de juventudes, né, que essas juventudes possam ter a possibilidade de acessar efetivamente um conjunto de direitos e oportunidades para de fato terem acesso à cidadania no Brasil. E esse processo de construção do Estatuto da Juventude, a aprovação do Estatuto da Juventude, é um processo razoavelmente, do ponto de vista histórico, razoavelmente curto, né? Porque se na década de 90, né, que se começou efetivamente a construir uma concepção de jovens como sujeitos de direitos, né, agora, nos anos 2010, vamos dizer assim, a gente tem um Estatuto da Juventude, já um estatuto que é voltado para esse segmento, com essa perspectiva de jovens como sujeitos de direitos, é algo, do ponto de vista histórico, na verdade, bastante curto, né? Mas para as necessidades da juventude brasileira, algo sempre foi mais do que urgente. E aí, eu acho que também o Estatuto, do ponto de vista da perspectiva da juventude negra, é fundamental por conta de ter um sentido de superar uma perspectiva de juventude que, tanto para os setores mais à direita, mais conservadores, como para os setores mais à esquerda, do meu ponto de vista, acredito que do nosso ponto de vista é equivocado e ainda é equivocado, porque a gente sabe que muitas vezes, por mais que a gente já tenha estatuto, né, mesmo do ponto de vista do governo federal, tem concepções às vezes distintas do que é juventude, né? A gente sabe que a Secretaria-Geral, a Secretária Severini vários setores do governo já têm essa compreensão mais avançada, mas muitas vezes a gente se pega aí ouvindo alguns setores, né, mesmo dentro do governo federal, que ainda não tem essa compreensão mais avançada. E quando a gente vai chegando para os governos estaduais, então, e alguns outros locais, a coisa é bem mais complicada. Que concepções eu estou falando, né? No caso das concepções mais conservadoras, à direita, né, são as políticas voltadas para, ao pensar a juventude, pensam sempre em repressão. Né? Repressão, contenção, né? E isso está constantemente na pauta. Quer dizer, o que é a discussão sobre a redução da maioridade penal, se não agravar o genocídio contra a juventude negra. Né? Do ponto de vista do encarceramento, do maior encarceramento, que todo mundo sabe, né, os mais encarcerados no Brasil são jovens, em sua maioria negros, né, e o extermínio físico, a morte, né, é o passo seguinte, né, senão é o anterior, né, antes mesmo de ser preso já é morto. Né. E essa concepção de contenção, quer dizer, o Estatuto vai completamente de encontro, vai contra essa concepção, quer dizer, ao pensar jovens como sujeitos de direitos. Né. Agora, uma concepção mais à esquerda também, vamos dizer assim, ou mais progressista, às vezes também via essa política de juventude só como participação. Né? Ah, não, os jovens são bons para mobilizar. Né? Mobilizar, vamos fazer um evento, vamos fazer um auê aqui, aí vamos chamar essa juventude, essa galera, né? Para agitar umas bandeiras, fazer um negócio legal, bonito. Né? Mas na hora de acessar um conjunto de direitos, sejam direitos políticos, direitos sociais, direitos culturais, enfim, não, peraí, gente, vocês estão se preparando, tá? Vão no máximo para a escola, né? E às vezes até o pessoal mais esquerdo fala, é na escola, né? Se estiver trabalhando, já está atrapalhando, você tem que ficar na escola, não importa que você tem que ajudar a sua família, que você tem, né? Fica lá na escola, no máximo, né? Aquela escola chata, né? Que vai resolver. E, felizmente, o Estatuto da Juventude tem, com a compreensão de jovens como sujeitos de direitos, tem uma outra compreensão, né? Por quê? Garantir direitos é garantir um conjunto de direitos para além de ser só o trabalho, ser só a educação, ou cultura, participação, direito à vida segura, que é o que nós, dos movimentos de juventude negra, que o movimento negro tem efetivamente mais enfatizado, mas obviamente nós queremos ter o acesso ao conjunto de direitos, né? É o que eu entendo que de fato o Estatuto da Juventude consegue apontar. Entretanto, é fundamental que o Estatuto não seja só a letra da lei e ele efetivamente vá rebater na vida cotidiana, né? Vá ter consequência na vida cotidiana dos milhões de jovens brasileiros e brasileiras. Né? Especificamente em relação à juventude negra,
seria fundamental que a compreensão que nós acumulamos sobre políticas públicas de juventude, que está na Política Nacional de Juventude, que conseguiu entrar no Estatuto da Juventude, né? Por mais que isso não esteja tão explicitado como nós gostaríamos do ponto de vista da juventude negra, que essa compreensão, né, consiga, por exemplo, afetar, né, no caso, as políticas de segurança pública e de acesso à justiça, por exemplo. Né? Quando a gente fala de combate ao genocídio contra a juventude negra, é disso que se trata, por exemplo, quando a gente vai implementar o Estatuto, né, e garantir o direito à vida segura, né, que é aquele que a gente tanto discutiu, né, nas formulações sobre política pública de juventude. Né? Então, esse é um desafio gigantesco, porque, na verdade, a gente acaba sendo muito reativo, é o que eu tenho dito muito, nós, da militância do movimento negro, as organizações de juventude negra, temos tentado aí pautar que, às vezes, a gente acaba sendo muito reativo, a gente é contra a redução da maioridade penal, somos contra, mas assim, o que a gente é a favor? Né? Por exemplo, como é que a gente vai fazer para aperfeiçoar os mecanismos de acesso à justiça, né, à luz do que prevê o Estatuto da Juventude, para garantir que, de fato, a juventude tem acesso à vida segura, do ponto de vista da segurança pública, especificamente, por exemplo. É um desafio, né? É um desafio porque quem pensa essa área de políticas públicas normalmente não pensa a especificidade da juventude, muito menos da juventude negra, né? Então, do ponto de vista dos governos, especificamente do governo federal, mas das outras esferas de governo, tomar isso como um desafio para as políticas públicas, e do nosso ponto de vista aqui do movimento social, é insistir que isso é possível e que o Estatuto da Juventude é um ponto de apoio para que a gente chame a atenção dos poderes constituídos para que as políticas, de fato, para as juventudes se efetivem lá na ponta. Direito à comunicação e à liberdade de expressão, direito ao desporto e ao lazer, direito ao território e à mobilidade, direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, direito à segurança e ao acesso à justiça. Além de todos esses direitos, o texto define 2 benefícios diretos para esse público, que é o desconto e gratuidade em transportes interestaduais e meia-idade em eventos culturais. Secretária Severino, isso já está regulamentado? Como é que esse RJ vem trabalhando com essa temática? Como é que isso vem sendo visto pelo ponto de vista do governo, mediante tantos pontos positivos que a gente compreende que o Estatuto garante, em especial a cidadania do jovem brasileiro? Bom, o Estatuto, inclusive a nossa grande luta, é para destacar esses 2 benefícios e o sistema, mas não reduzir o Estatuto da Juventude a esses 2 benefícios, porque há uma especulação por parte dos setores da imprensa e da própria sociedade de que o que vai no Estatuto é a meia entrada. A gente acha que é um avanço extremamente importante, a meia entrada já era uma conquista dos jovens estudantes, e com muita luta das organizações juvenis, da Secretaria do Governo Federal defendeu isso com muita força, a gente conseguiu inserir também no direito à meia entrada os jovens de baixa renda, independente de estarem na escola ou não. Para vocês terem uma ideia, nós temos 15,7 milhões de jovens de 15 a 29 anos no CAD único, no cadastro único, que hoje organiza todas as informações dos beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, dos programas sociais do Governo Federal, que se enquadram na faixa de renda prevista no Estatuto, que é de famílias até 2 salários mínimos, e desses, em torno de 6 milhões estão fora da escola. Né? Então, essa ainda é uma realidade difícil no Brasil. Hoje, a média de escolaridade dos jovens é 3 vezes maior do que era a escolaridade dos nossos pais, dos nossos avós. Então, tem crescido o acesso à escola, ao ensino profissional e universidade em todos para a juventude, mas ainda tem um problema, especialmente no ensino médio, né, de evasão bastante forte da juventude. Então, acho que foi um acerto dessa luta, porque no nosso entendimento a educação é um direito fundamental para assegurar a autonomia, a emancipação e a inclusão da juventude, mas ela não pode ser um direito vinculante como alguns segmentos da juventude organizada defendiam que a educação fosse um direito vinculante a outros benefícios, como é o caso da cultura. Então, essa foi uma batalha e uma conquista importante, né, assim como a meia passagem, que é exclusivamente direcionada para jovens de baixa renda, de famílias até 2 salários mínimos. Então, agora a gente está trabalhando uma proposta de regulamentação, já está na Casa Civil para análise, uma proposta elaborada dentro do COIJUV, do Comitê Permanente aí da Política de Juventude. Nossa proposta é construir um mecanismo de identificação
da juventude, uma plataforma virtual e futuramente com uma identificação física, né, que sirva a partir do número do NIS desses jovens, o NIS que todos os jovens que têm no CAD único já possuem, que possa, junto com a sua carteira de identidade, ser um mecanismo para eles acessarem o cinema, as atividades esportivas, a meia passagem, lembrando que são 2 passagens, é a reserva, né, de 2 passagens inteiras e 2 meia passagens no transporte coletivo interestadual, né, já é assegurado no Estatuto do Idoso um benefício similar, então já tem um precedente importante. Então, o que a gente pretende agora nos próximos meses é divulgar o decreto da Presidenta regulamentando em 90 dias, né, uma portaria da Secretaria-Geral que detalhe melhor, né, essas questões que eu acabo de levantar aqui. Regulamentados esses 2 benefícios, aí a gente vai focar na regulamentação do Sistema Nacional de Juventude, que foi construído também com consultas pela internet, com debate no Conselho Nacional de Juventude, com os gestores, com vários segmentos organizados, para que a gente amplie essa responsabilização dos entes federados. Isso que o Danilo e o Gleison falaram, que é um esforço em traduzir aquilo que o Estatuto já traz, do reconhecimento da diversidade, da implementação das políticas, é um desafio efetivo e que só vai ser assegurado na medida em que estados e municípios se comprometam ainda mais com essa pauta. Não está tudo resolvido no governo federal, temos um conjunto de limites, mas hoje a gente tem um protagonismo forte no sentido de induzir um conjunto de políticas, inclusive de enfrentamento à violência, como é o caso de Juventude Viva, que é um esforço da sociedade civil, do governo federal, com o judiciário, com o parlamento e com os entes federados, com as prefeituras e os municípios. Então, a gente precisa ampliar essa responsabilização, né, para garantir esses direitos, para garantir o reconhecimento dessa diversidade, que foi a tua pergunta anterior. O Estatuto é a primeira lei que trata da não discriminação por orientação sexual, por exemplo. Ele é extremamente avançado em relação a isso, né? Foi uma vitória importante, né, em cima da bancada fundamentalista, né, no Congresso Nacional. Então, esse tipo de reconhecimento é fundamental para a gente perceber que as políticas não podem serem olhando a juventude de maneira homogênea, porque tem uma marca dessa geração, é a heterogeneidade, é a diversidade. Então, as jovens mulheres negras são as que mais sofrem em relação ao mercado de trabalho, ao trabalho indecente. Os jovens negros e pobres das periferias são os mais impactados pela violência, pelos processos de exclusão. Ou seja, se a gente tratar os jovens todos como iguais, né, na perspectiva do acesso, mas também a entender que desigualdades marcam essa geração, essas políticas não vão chegar onde elas precisam chegar. Mesma coisa são os benefícios, né? Vai caber a gente agora regulamentar, construir uma orientação nacional, mas nós vamos precisar contar a partir dessa regulamentação com a rede de serviços já organizados do sistema público, com a rede de educação, né, com a rede de assistência social, de saúde, com a rede organizada da sociedade civil, para que a gente amplie a fiscalização, inclusive a partir do início do funcionamento desses benefícios, especialmente porque tem uma cota de 40% hoje que foi aprovada, não sem muita briga, né, também no Congresso Nacional. Então, para que não restrinja de fato o direito desses jovens, também vai ser fundamental fiscalizar, denunciar, e a própria sociedade civil está cada vez mais preparada para isso. Direito à cultura, direito à saúde, diversidade e igualdade, profissionalização, trabalho e a renda, direito à educação, em especial direito à cidadania, participação social e política e a representação juvenil. Esses são 11 pontos que o Estatuto da Juventude atua, esses são 11 direitos assegurados para toda a juventude no Brasil, e aí vem o nosso próximo questionamento, a nossa grande, que eu acho que é uma preocupação também do jovem que é entendido diretamente com esse plano, com esse estatuto, que é assim, ele serve de referência para o estatuto, ele serve de referência para o Plano Nacional de Juventude, ele serve de balizador na construção das políticas públicas de juventude na base. Como é que vocês da sociedade civil percebem esse estatuto como um fator de apoio na luta e na dinâmica que vocês fazem no dia a dia? Olha, bom, acho que eu falei um pouco já sobre isso, mas sobre como, de fato, o estatuto é um ponto de apoio, assim, concordo contigo, né? Inclusive desde a base, desde o município, né? Que é aquela coisa que a gente fica repetindo, que é onde as pessoas moram, né? Mas as pessoas moram na sua casa, no seu bairro, no município e por aí vai, né? No estado. E cada um as esferas de governo, né? que eu gosto de falar também, as esferas de governo, né? O município, o estado, a União, e a separação entre as áreas de atuação. Tem ali a Secretaria de Educação, outra trabalho, outra
né? Todas as separações, né, na vida cotidiana de uma pessoa, elas não existem. Né? A pessoa sai de casa, né? Vai querer ter asfalto na sua rua. Né? Mora num setor urbano, quer asfalto na rua. O asfalto, bom, responsabilidade, ela não vai ficar procurando, bom, a responsabilidade de quem? Mas enfim, vai querer que tenha saneamento básico, estando dentro da sua casa. Quem que financiou, quem que vai executar o saneamento básico? Né? Essa separação não está lá. Né? As pessoas querem ter acesso a serviços públicos de qualidade e ter a possibilidade de exercer minimamente seus direitos. Né? Entretanto, eu acho que é importante dizer que não só o Estatuto informa a construção do plano, né? Mas também os processos de participação da juventude construídos nas duas conferências nacionais de juventude, né? Duas conferências nacionais de políticas públicas de juventude, a primeira em 2008 e a segunda que foi em 2011. Né? Tem uma série de apontamentos desde os municípios, quer dizer, os municípios podem aproveitar, inclusive, né? Não precisa esperar só o documento nacional, os estados podem aproveitar seus processos estaduais e o governo federal, com os dois processos nacionais, também pode informar, certamente, e compõe a Política Nacional de Juventude e a construção do plano que foi apontado nesse processo participativo. Algumas coisas, inclusive, além do que está no Estatuto, porque o Estatuto que foi possível construir nas condições que havia naquele momento, quer dizer, que é avançado, mas tem muitas outras coisas também bastante avançadas do processo participativo das duas conferências que podem informar, né, tanto do ponto de vista do construído pela juventude negra, mas por outras juventudes também, da juventude sindical, de trabalhadores e trabalhadoras, LGBT e por aí vai. Então, acho que esses são subsídios também importantes para a construção do plano. Se você acha que esse estatuto, desse formato, ele impacta no dia a dia do seu trabalho na base, como é que você acha que isso pode chegar até a juventude que a gente considera neném, ou que a gente sabe que geralmente não tem acesso a esses direitos? Como é que você consegue perceber que a sociedade civil pode abraçar essa ferramenta como um balizador, um suporte da garantia dos direitos desses jovens? Então, primeiro eu queria citar o caso do que foi o Estatuto da Igualdade Racial, porque eu pude perceber, inclusive no meu seio familiar, que isso demarca, né, uma condição de direito para o cidadão negro, né? Porque a partir do momento que você cria uma legislação que diz, olha, você tem direito a este fator na sociedade, a estas condições, etc., essas necessidades, etc., são referendadas por este instrumento legal. A partir do momento que você tem este instrumento consolidado, você passa a ter este cidadão que está inserido nessa lógica do que é institucionalizado, ou seja, eu tenho direito a vários bens sociais, eu tenho direito, inclusive aqueles bens sociais que ainda nem foram explorados, como é o caso do nosso pré-sal, né? Mas eu só passo a entender este bem enquanto um direito meu, com uma prerrogativa de, inclusive, me impor e reivindicá-lo a partir do momento que ele se torna uma legislação, ele se torna um instrumento legal. Né? No caso do racismo, se deu muito negritadamente, vamos dizer assim, foi muito nítido perceber que a partir do momento que o Estatuto da Igualdade Racial consolidou uma legislação contra o racismo, tornou o racismo crime, os cidadãos negros desse país passaram a reivindicar os seus direitos, né, a não serem violentados pelo racismo. Né? Então, o Estatuto, para mim, ele é visto dessa forma também. Quando eu, por exemplo, for para a base e dialogar em relação aos vários direitos da juventude, a essas várias necessidades que a juventude coloca no seu dia a dia, no seu cotidiano e apresenta para a militância, isso significa que eu vou estar com uma legislação que diz que este jovem tem direito a isso. Então, é óbvio, eu estou trabalhando com uma lógica que, muito embora não seja salutar, não seja bem aceita socialmente, que é essa questão de que eu precisar ter uma lei para poder reivindicar direito, mas é algo que, talvez, infelizmente, nós precisamos ainda, né, atuar dessa forma, agir dessa forma, pegar o Estatuto, chegar com a base e dizer, olha, agora tem uma legislação que ampare os seus direitos, você pode sim
né, reivindicá-los para além de qualquer necessidade subjetiva, porque existe um instrumento concreto que te dá condições de reivindicá-los, né. Mais do que isso, só para concluir, você tem, por exemplo, condições, e quando eu falo de governo, eu não falo apenas de governo federal, de colocar o próprio governo em xeque em determinadas situações, quando, por exemplo, o Danilo acabou de citar, o saneamento básico, que é um bem necessário, acho que mensurável para que as outras condições de vida da população, isso já foi constatado em várias pesquisas, que o cidadão que não tem acesso ao saneamento básico muito dificilmente consegue ter um desenvolvimento pleno, né? Então, este bem, por exemplo, ele pode, a partir do próprio estatuto, pôr em xeque a gestão de determinado gestor público municipal, estadual, federal e dos próprios representantes dos parlamentos. Eu acredito que nesse ponto é muito por aí que a gente consegue fazer essa análise. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu acho que já deu para perceber que na garantia dos direitos da juventude nós não estamos só, vocês não estão só. Vocês podem contar com a Secretaria Nacional de Juventude, vocês podem contar com todas essas instâncias e essa movimentação que é feita no sentido de garantir esses direitos. E aí vai ficando a grande dica. A Secretaria Nacional de Juventude está fazendo a campanha Todo Jovem Tem Direito, no intuito de promover esse estatuto e fazer com que mais jovens parecidos comigo, parecidos com vocês, possam ter acesso, possam conhecer e garantir uma qualidade melhor da sua condição juvenil. Então, acesse o site da Secretaria Nacional de Juventude, conheça a Juventude Viva, conheça o que o governo federal vem pensando para garantir esse processo, para garantir que você tenha um desenvolvimento juvenil saudável e com a certeza de que vai se tornar um ser humano melhor. E aguardo vocês no próximo debate do participatório. Boa tarde, tchau.